como o processo terapêutico me ajudou? Bom, para quem não me conhece, eu sou Ana Flávia, sou terapeuta de mulheres, me tornei terapeuta depois, de aí iniciar um processo de divórcio, atravessar ali as dores do luto, e aí, assim, eu fui empurrada, jogada no meu próprio ser, para dentro de mim mesma, e aí eu comecei a fazer várias conexões, várias descobertas, me apaixonei profundamente por isso. Então, depois de ter descoberto um caminho de saída do fundo do poço, eu posso te ajudar, porque talvez nem seja tão fundo do poço assim que você esteja, mas dores, dores, feridas que as mulheres carregam, toda mulher tem. E então eu vim aqui contar para você um pouquinho, de como foi o meu processo e como a terapia me ajudou muito, tá? Então assim, a primeira terapia que eu fiz, o primeiro acompanhamento foi em 2020, tá? Quando o meu relacionamento já tinha caído, meu castelo já tinha desabado, eu só ainda não tinha dado conta disso. E aí, eu fui para psicanálise com a terapia comportamental, Só que eu quero fazer um adendo aqui, gente. Cuidado com a terapeuta ou terapeuta que você escolhe, tá? Por isso que antes de iniciar um processo terapêutico, eu faço uma sessão de apresentação de 20, 30 minutos, mais ou menos, que é para a pessoa me conhecer um pouco melhor, que é para eu conhecer também a demanda daquela pessoa, se eu consigo, se a gente consegue criar uma conexão, se o que ela está esperando é o que eu consigo oferecer com o meu trabalho, enfim. Por quê? Quando eu fui para essa terapia, eu achei que fosse assim uma conselheira, sabe? E existe algo na terapia que é o seguinte, chamada de transferência e contra-transferência. E o que é isso? É como se fosse assim uma imagem que a pessoa tem do terapeuta e o terapeuta também tem uma reação como se fosse com relação ao seu paciente, ao seu cliente. E aí, muitas vezes, o que acontece? Como a pessoa vai, no meu caso, eu fui com muita dor, com muita emocional, assim, bem triste, assim, bem cabisbaixa, sofrendo emocionalmente, eu coloquei uma impressão, para ficar mais fácil aqui para vocês, de que ela fosse uma conselheira, de que ela fosse assim uma amiga mais velha, sabe? Uma irmã mais velha que te aconselha, que te coloca como se eu fosse um trem que estivesse descarrilando e ela fosse me colocar no lugar para ter as atitudes corretas, para agir de uma maneira que eu fosse salvar o meu casamento sozinha, Detalhe. Mas, bom, eu tô aqui para falar do processo terapêutico, Então, vamos lá. E aí, a minha segunda experiência, eu parei essa terapia, depois de uns 6, 7 meses, mais ou menos, eu parei essa terapia, porque o que me chamou a atenção foi as constelações familiares, E aí, essa terapia já não estava muito... Eu já não me sentia bem. Existem coisas que o terapeuta vai dizer e que vai doer, sabe? Existem coisas que... Porque nós vamos tocar, ainda mais, por exemplo, eu tava nessa terapia inicial, imagina que eu fiz um machucado, E que tava ali uma queimadura. E que, sabe aquelas queimaduras de 3º grau? Então, que você coloca um dedo, e dói. Só que um terapeuta mais experiente, o que ele tem que fazer? Ele não vai colocar a mão ali, mas ele vai mostrar para a pessoa o que ela mesma pode ir fazendo, para que ela comece a olhar para aquela ferida, para que ela comece a cuidar daquela ferida de acordo com o que ela é, de acordo com os valores dela e não de acordo com os valores do terapeuta, tá? E aí, me chamou muita atenção, as constelações familiares e tal. Eu parei, deixei essa terapia aí de lado e fui para constelações, familiares,
Achei muito legal, achei muito interessante, fiz muitas descobertas, né, com relação à constelação, aos ensinamentos, né. Depois de ter passado pelas constelações, eu dei um pulinho ali na hipnose, que eu achei muito interessante. Para quem não conhece, Freud, né, lá em 1900, faz uns 100 e poucos anos, quando ele começou a trabalhar a psicanálise, né, com os seus pacientes, ele usava da hipnose. Só que depois de algum tempo, eles abandonaram, porque eles perceberam que era mais curativo para os pacientes falar sobre aquele assunto. Falar. Até tem uma história bem interessante, onde uma paciente, né, Freud queria questionar ela, queria falar alguma coisa para ela, e ela falou para ele ficar quieto, porque ali ela queria falar, ela queria colocar aquilo para fora, sabe? E ali, exatamente ali, ele percebeu que existe cura pela fala, pelo simples ato de você colocar para fora. Só que, olha só, conselho de tia Ana, não vai pensando que você falar com a sua melhor amiga vai resolver todos os seus problemas. Não vai pensando, meu querido, que você falar pro seu amiguinho do boteco, que vai beber lá e dar risada, vai resolver a dor que você sente. Não, você tem que conversar, você tem que falar. Essa cura pela fala só vem através de uma pessoa que não vai te julgar, que não vai te dar tapinha nas costas e risada junto, sabe? Precisa ser uma pessoa centrada, não é uma pessoa perfeita, porque eu não sou perfeita, tá? Eu tenho muito, tenho muito. Se eu fosse perfeita, eu não estaria aqui nesse planeta, né? Se eu tô, alguma coisa, né, eu preciso melhorar e muito, tá? Mas eu procuro me trabalhar, eu ainda faço terapia. Por quê? Porque eu quero me conhecer cada vez mais. Lembra que o consciente é 5% e os outros são 95% inconscientes? Então, eu tenho muito ainda a descobrir sobre mim mesma. E cada vez que eu consigo descobrir mais sobre mim, que eu consigo ir até as minhas raízes mais profundas, né? Eu consigo passar isso, eu consigo mostrar isso. Tem amigas minhas que não me vê há algum tempo e me vê às vezes nos stories do Instagram e falam, nossa, você tá diferente. E não é o cabelo, não é a maquiagem, não é que eu emagreci, que eu engordei, não. Elas falam isso. Então, quanto mais o seu terapeuta, quanto mais o seu psicólogo, seja o que for, quanto mais ele mesmo se trabalha, mais ele consegue passar isso pra frente, tá? E aí, voltando aqui à hipnose, né, dei uma passada ali na hipnose, me ajudou, me abriu, né, de alguma maneira, um outro olhar para as terapias. E aí eu fiz uma terapia xamânica, onde eu descobri um pouco mais sobre Jung, sobre Freud, sobre os sonhos. Aí eu fiz vários cursos, eu li vários livros, né, eu sempre fui assim, aquela CDF, hoje em dia já não é mais isso, né, denunciei a minha idade agora. Hoje em dia é nerd, né, que falam. Bom, enfim, veio o divórcio. E aí o chão se abriu pra mim, sabe? O chão se abriu e eu caí. Doeu, me rasgou, né? E aí eu comecei outra terapia com uma analista junguiana. Foi muito bom, eu gostei bastante. E eu gosto bastante de trocar de tipos terapêuticos, sabe? Porque cada uma vai te mostrar um pouquinho de você mesma, né? E aí eu passei por um terapeuta, né, homem, e foi muito boa essa experiência de ter um terapeuta homem, porque até então eu só tinha tido mulheres. Recomendo, inclusive, que vocês façam terapia, vários tipos de terapia, vários tipos de abordagem, né? Porque a gente só conhece daquilo que a gente prova, né? Se a gente não prova, a gente não conhece. Então vale a pena, tá? E ali eu fiquei por mais ou menos 3 meses, onde essa terapia que eu fiz com ele foi assim, muito boa, no sentido de que me trazia de volta para minha realidade do agora, porque a gente só tem poder de ação agora, hoje, né?
O que passou, passou. A gente olha pelo retrovisor para dar uma olhada, para ter como uma biblioteca de experiência. Mas a gente olha no rumo do futuro, né? E aí, eu consegui, né, aos poucos ali, deixando o papel de vítima da situação, pegando ali as rédeas da minha própria vida. Agora, o que eu ia fazer de agora para frente, né? Que uma pessoa que estava ali comigo tomou um rumo diferente, né? Eu decidi isso, né, dei um fim, fui eu que pedi o divórcio, enfim. E aí, o que aconteceu, né? Eu sou formada inicialmente, se você não sabe, né? Se você ainda não viu, eu sou formada em engenharia civil. É o meu primeiro curso. E aí, foram 5 anos de física, matemática, cálculos, sabe? Estatística. Foi muito... É difícil fazer, é um curso difícil de fazer, né? Não é um curso muito fácil, que tem um currículo que pagou, passou, né? Nas faculdades particulares. E eu banquei a minha faculdade, eu tive iniciativa, eu fui atrás, eu fazia, sabe? Eu tinha esse meu lado de executora, de fazer, sabe? Vamos que eu consigo. E esse ponto crítico que aconteceu me deixou tão fragilizada, e eu me peguei, assim, convivendo com uma pessoa que minou tanto a minha capacidade, a minha criatividade, a minha alma, a minha essência, que eu deixei de acreditar em mim mesma. E eu me peguei pensando, né, fazendo essas terapias todas e tal, eu me peguei pensando, nossa, será que eu dou conta de fazer psicologia? Será que eu consigo fazer aquilo? Será que eu dou conta? Será que eu vou conseguir? Sabe? E isso é muito profundo, porque você não cai nisso do dia para a noite. É aos pouquinhos, em conta-gotas que isso vai acontecendo, né? Eu não sou santa, eu também feri a pessoa, eu também respondi, eu também fiz coisas, né, que hoje eu não me orgulho do que eu fiz, do que eu falei, do que eu acusei. Sim, com certeza, porque eu não tinha a consciência que eu tenho hoje, né? Eu não sabia de muitas coisas que eu sei hoje, né? E aí, se eu havia conseguido fazer um curso de engenharia civil, como que eu não conseguiria, né, fazer um curso de psicologia? Se sendo engenheira civil, eu conquistei um trabalho onde eu tinha um salário muito bom, por que como terapeuta eu não ia conseguir clientes? Eu não ia conseguir receber o que o meu trabalho vale, sabe? As coisas começam assim a ficar muito nebulosas. A gente começa a não se identificar mais com quem a gente é, né? E a gente tenta buscar quem a gente era, mas também tá longe, tá nebuloso. A gente fica meio sem noção, né? Sem saber quem a gente quer realmente ser. Mesmo assim, com essas feridas do divórcio, né? Que turvaram aí toda a minha imagem de mim mesma, eu continuei fazendo as minhas terapias e tal. E a 7ª terapia que eu fiz foi de uma abordagem junguiana, que falava muito sobre sonhos, tá? E aí, ali, né, eu falava sobre sonhos, por exemplo, com ex-namorados, sonhos com escola, sabe? E eu, muito curiosinha que sou, né, eu queria saber como é que isso era construído, de onde vem isso, como é que isso pode ajudar, como é que pode auxiliar, né, as pessoas hoje em dia. E aí, fui criando, né, conexões entre sonhos, feridas da infância, atitudes que eu tomava sem saber por que eu estava tomando aquela atitude. Enfim, sabe aqueles desenhos cheios de pontinho que você vai ligando os pontos e aí você descobre a figura no final? Foi isso que foi acontecendo comigo. E a cada situação, a cada descoberta sobre o relacionamento passado e os outros também, porque eu tive alguns namorados antes de me casar, né? Até então aquilo tinha muita coisa oculta para mim. E aí eu fui descobrindo coisas, né, sobre mim mesma e sobre, principalmente, por que eu atraí aquelas pessoas que eu atraí.
Lembra que eu falei? Tem um vídeo aqui falando sobre o divórcio, né? O início do divórcio, que vale a pena você ver, que eu falo sobre isso, tá? Sobre que a gente atrai, né? Eu até uso o exemplo da caneta aqui, da canetinha, que a gente atrai, aqui é o nosso consciente, né? A tampinha da caneta, e essa parte aqui de baixo é o nosso inconsciente. E a gente atrai as pessoas tudo por compatibilidade do todo, não é só pelo 5% aqui do consciente, é pelos 100% e 95% você ainda talvez não conheça, né? Se você faz terapia, você já começou a conhecer. Se você não faz, esquece que você nem sabe quem você é, tá? E aí, é o seguinte, eu comecei a ver, né, esses bloqueios de família e tudo mais, e eu fui percebendo essas inclinações na minha personalidade, eu fui, né, percebendo ali por que de cada problema, né, e aí eu me vi falando para minha terapeuta, Camila, por que você não se especializa em relacionamentos? Porque você me ajuda tanto, né? Seria tão bom ter uma terapeuta especializada em relacionamentos. E aí ela não dizia nada pra mim, ela só vinha, me ajudava. Até que um dia, né, Deus disse, minha filha, por que você não se especializa? E aí me deu um clique, sabe? Pensei, nossa, interessante. Acho que eu vou dar uma olhadinha. E aí, atravessando esse processo, né, de divórcio, de aprendizados, de entender como a realidade realmente é, né, e não o que a gente quer que ela seja, sabe? E aí, eu comecei, né, a ver cursos e tudo mais, e eu entrei no curso de psicanálise. Por quê? Porque eu preferi esse curso que ele já lida diretamente com essa parte mais inconsciente, com essa parte dos traumas de infância, com essa parte de olhar aí para aqueles 95%, sabe? E não só para o que está acontecendo, eu quis ver, na verdade, por que você está tendo aquele comportamento. Como se aquele comportamento fosse, e que na verdade é, apenas um sintoma do que tá lá nos 95%, sabe? E aí, nesse processo, né, quando a gente atravessa um processo desse tipo, que eu atravessei e estou atravessando ainda, que é um processo de divórcio, de separação, de um relacionamento de quem eu tinha, né, esse relacionamento há 17 anos, não foi uma noite, não foi um ano, 2 anos, de casamento foram mais de 10 anos convivendo com essa pessoa, eu percebi muitas coisas, sabe, em mim que mudaram, né? E Freud e Jung dizem que a própria análise, né, o próprio profissional, o próprio terapeuta, né, é de extrema importância que esse profissional também faça terapia, porque sozinho a gente não consegue desvendar. Precisa desse processo. Freud mesmo passou, se eu não me engano, 5 anos que ele tirava meia hora todos os dias para fazer uma autoanálise. Mas, inclusive o tripé da psicanálise, né, que eu estudo a técnica, né, muita leitura mesmo, tá? A análise, o próprio profissional precisa entender dos seus próprios submundos, né, dos seus próprios dramas, das suas próprias dores, né? E a supervisão, que é o quê? Ter mais pessoas, né? Ter ali um supervisor, alguém que tenha mais experiência, alguém que já esteja ali há mais tempo na estrada e que dê uma olhada ali nos casos que a gente está atendendo. Então, assim, isso é muito importante, tá? E aí, eu continuei, né? E a cada dor que aparecia, por exemplo, né? Descobrir traições, né? E aí, dói? Dói muito. Existe o lugar da vítima, né? E existe o lugar da pessoa que entrega. Num primeiro momento, você se sente vitimada, você se sente... Nossa, como assim que o fulano fez isso? Como assim que ele fez isso?
Como? Como é que pode? Como é que eu não vi? Como é que... Sabe, existe esse lugar, né, que geralmente é o primeiro lugar que acontece. Só que depois de um processo terapêutico, né, depois ali de conhecer um pouco mais, de analisar, de perceber algumas situações e algumas coisas, a gente consegue sair com terapia, tá? Ainda tem alguns horários na agenda, tá? Se você quiser, pode conversar comigo, que vai ser um prazer te atender. E aí a gente consegue, com esse processo, ir saindo desse lugar de vítima e entrando num lugar de que, ok, se você, tudo o que você, é até uma frase sistêmica que eu vi isso, né, de uma das minhas terapeutas, e o que quer que você tenha me feito, agora se torna o seu destino. E eu deixo isso com você, tá? Porque, só que isso é um trabalho, tá? É um trabalho que tem que ser feito, é lá no coração, é lá na alma, não é fácil, existe um processo, existe muito choro, existe muitas coisas que precisam ser colocadas para fora, sabe? Tiradas ali de dentro da sua alma, né? Por isso precisa de alguém para segurar na sua mão, para falar, eu estou aqui, né? Pode contar comigo. Juntas nós vamos ultrapassar esses sentimentos, né? E porque dói, né? Nós somos humanas, nós estamos aqui. O ego sente a dor, o ego se sente largado, se sente muito, né? Parece que entra uma flecha, assim, entra uma faca, uma peixeira, como diriam. Eu tô rindo aqui, mas o processo é muito complexo, né? Tem muitas coisas que só eu e Deus sabe. Algumas a terapia, algumas a terapeuta, né? Sabe, algumas coisas. E enfrentar esses processos, enfrentar essas dores, né? Te deixa mais forte depois, porque você entrega, sabe? Você entrega. E aquilo que as pessoas plantam, eu também me coloco nessa, porque eu também tô aqui no planeta e eu também planto coisas, né? Também já plantei coisas que eu não me felicito, eu não acho que foram coisas bonitas que eu plantei, mas eu vou plantar coisas melhores, né? Sabendo, né? Tendo essa noção, tendo esse conhecimento, eu vou procurar plantar coisas melhores. Hoje, né? Cada dia mais aí aprendendo, né? Para ensinar mesmo as mulheres, para poder guiar, para poder ter esse aprendizado, para poder ter essa visão, para poder libertar, né? Porque, por exemplo, o caso da Ana Hickman, né? Que agora, novembro de 2023, tá tão aí em evidência. Ah, mas o cara já tratava ela mal. Ah, mas ela não viu isso antes. Nossa, ela não é dependente. Gente, a dependência emocional, ela é muito profunda, tá? É algo que é desafiador para a pessoa se libertar. E o outro, ele às vezes começa a ter poderes sobre aquele que é dependente emocional e ele cresce, sabe? Ele cresce de uma maneira e os dois ali acabam um alimentando as feridas do outro que não dá para romper, que é difícil romper isso. Não tem a ver com dinheiro, não tem a ver com status, não tem a ver com nada disso. É tudo relacionado ao inconsciente. Por isso que é tão desafiador, muitas vezes, para muitas mulheres saírem de um relacionamento, atravessarem essas dores, né? Conseguir sair, porque acontece ali uma atração natural dos inconscientes que ela não consegue sair daquilo, ela não consegue romper aquilo, né? E eu quero deixar uma frase aqui de Jung, né? Um grande mestre, que é o seguinte: qualquer árvore que queira tocar os céus precisa ter raízes tão profundas a ponto de tocar os seus infernos. Ou seja, traduzindo, se você realmente quer ser feliz, mas de verdade, tá? Não é de Instagram e nem de fachada, não, é de verdade, de alma, sabe? Porque é o seguinte, às vezes eu também achava isso, tá?
que as pessoas mais simples, né? Às vezes a gente vê um sítio, algo assim, uma casa mais simples que seja, né? Uma casa sem uma TV que é de, sei lá, 98 polegadas, nem sei se isso existe. Mas assim, a pessoa que não tem iPhone não é feliz, a pessoa que não tem um Apple Watch não é feliz, a pessoa que não tem assim, não mora num condomínio não é feliz. E isso, prosperidade, é diferente de ter dinheiro. Porque existem pessoas que realmente, e eu conheço várias, que são tão escassas, só que a única coisa que elas têm é dinheiro, sabe? E enquanto elas não se conhecerem, enquanto elas não ouvirem a própria essência, elas não vão ser felizes. Vai ficar batendo cabeça, murro em ponta de faca. E é preciso tomar essa consciência, né? Num mundo aí tão onde Black Friday, essas coisas, compre, 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 tenha, 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 é tão forte, né? É tão assim enraizado. É preciso olhar para isso, né? Que às vezes só de colocar o pé na terra, só de olhar os passarinhos, só de sentir um vento no rosto, é tão gostoso ver uma paisagem bonita, né? Enfim. É isso que eu tinha para falar para vocês do meu processo terapêutico, do meu processo, como o processo terapêutico me ajudou, né? Como ele me trouxe de volta a mim mesma, a minha essência, a minha realidade. Na verdade, eu vejo que ele não me trouxe para mim, para quem eu era. Me levou para um lugar muito além de quem eu era. Porque hoje eu percebo e eu não tenho vergonha de falar e nem é a humildezinha, tá dando uma de humildezinha. Não, não é isso. É que eu tinha um ego muito inflado. Eu tinha um ego que queria muito coisas, ter coisas. E eu via muito isso, né? De querer isso, de querer coisas materiais, de buscar. Não é que hoje eu não queira, eu ainda gosto de um iPhone, Apple, né? Um MacBook, legal, ótimo, maravilhoso. Só que hoje eu já não sou escrava disso. A minha felicidade vem de dentro, não vem mais de ter coisas. Porque, por exemplo, você já deve ter visto gente que comprou um carro novo. Nossa, na hora é maravilhoso, né? Você comprou, você ganhou, você foi na concessionária, tirou o carro. O que acontece 3 dias, vamos pôr, vai, máximo, 3 meses depois? O que acontece? Já murchou. Já não tem mais aquele impacto na pessoa, né? Já não tem mais, eu consegui, eu conquistei. E aí, a felicidade dela é condicionada ao que ela tem, é condicionada à matéria. E se ela perder o que ela tem? E se ela não tiver mais essa imagem que os outros têm dela? O ego dela desinfla e ela cai. E aí, só Deus, né? E muita terapia. Porque existem pessoas que tiram a própria vida por conta disso, né? Por conta dessa que sobe, 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 aí de repente escorrega e desce, desce, desce. E aí a pessoa não tem estrutura para se manter. E assim, hoje eu agradeço a Deus por todos os processos que eu passei e que eu venho passando, sabe? Porque é desafiador muito olhar para você, porque aí quando você começa a conhecer os seus 95% que você não conhece, aí você começa a ver coisas que não são tão bonitas assim. Coisas que não são tão assim, eu quero mostrar para todo mundo. Não. Coisas que só você, com você mesma, você fica com vergonha de quem você tem a capacidade de ser. Sabe? Você fica assim, nossa, mas isso faz mesmo parte de mim? E reconhecer isso é um ato de humildade para com o divino. Reconhecer também que nada está fora das leis divinas, nada está fora do plantar e do colher, que tudo que foi plantado vai ser colhido, bom ou mal, vai ser colhido.
e que as pessoas se conectam, né? Perceber isso, que as pessoas se conectam mais pelo inconsciente, mais pelas suas dores, pelas suas feridas, sabe? Pelas suas faltas, do que pelo consciente, que são só 5%. Conhecer isso, saber disso, começar a guiar as mulheres para que elas tenham a liberdade, para que elas tenham a verdadeira liberdade, para que elas se conheçam, para depois conseguir escolher um parceiro, né? Para depois conseguir olhar se esse parceiro é realmente compatível com quem elas querem ser, se elas podem ser elas mesmas com eles. Porque não adianta nada ficar só numa imagem, não adianta nada você ficar só querendo parecer e não ser, porque você vai ficar ali numa caixinha fechada, o seu eu verdadeiro. E uma hora esse eu vem pra fora. E a hora que esse eu vem pra fora, aí tem briga, discussão, sabe? É sapato voando, panela, garfo, faca. Pra quê? Isso não é vida, isso não é relacionamento, né? Se anular, ou às vezes nem briga tem, mas a mulher vai se anulando, vai murchando, murchando, murchando. E quando ela vê, ela já tá lá enterrada, jogada, os anos passaram, a vida passou. E o que ela fez com a vida que Deus deu pra ela? Nada. Então, meu conselho para você é: faça terapia, porque vai te ajudar muito, tá? Como tem me ajudado, certamente vai ajudar você. Bom, era isso que eu tinha para falar hoje para vocês. Um beijo e até o próximo vídeo.